Olá, queridas! Eu sou Olga Maria, e hoje vamos falar sobre um tema que, para nós mulheres, vai muito além de um simples método contraceptivo. É uma jornada cheia de descobertas e, por vezes, de desafios. O anticoncepcional mudou a vida de muitas mulheres, e eu mesma fui uma delas. Com os anos, percebi o impacto que ele tem na saúde, nas emoções e até na forma como enxergamos o próprio corpo. O assunto é vasto, e nós temos muito que conversar sobre os efeitos que o anticoncepcional causa, tanto positivos quanto negativos. Vou falar um pouquinho sobre como ele atua, os benefícios e possíveis efeitos colaterais e o que a ciência diz. Vou trazer minha perspectiva e, claro, como sempre digo, cada experiência é única, mas é essencial termos acesso a essas informações. Como o anticoncepcional atua no corpo da mulher? Para começarmos, precisamos entender o básico: como o anticoncepcional atua no corpo. A pílula e outros métodos hormonais funcionam essencialmente de forma a impedir a ovulação. Como eles fazem isso? Bem, eles enganam o nosso corpo, fazendo com que ele pense que já está em uma espécie de estado de gravidez. Isso acontece porque os anticoncepcionais aumentam os níveis de hormônios sintéticos, como o estrogênio e a progesterona, que suprimem a liberação de óvulos. Mas não é só isso. Esses hormônios afetam também o muco cervical, tornando-o mais espesso. Com o muco mais grosso, os espermatozoides têm uma barreira extra para ultrapassar, o que diminui as chances de fecundação. Além disso, o revestimento do útero fica mais fino, o que, caso ocorra a fecundação, dificultaria a implantação do óvulo. Essa combinação de ações forma um bloqueio eficiente contra a gravidez. Mas cada corpo reage de uma maneira diferente a essa interferência. Eu, por exemplo, notei que meu ciclo se estabilizou com o uso da pílula, e as cólicas que eu tinha quase desapareceram. No entanto, com o passar do tempo, comecei a observar outros efeitos que, à época, nem relacionei com o anticoncepcional. Benefícios que vão além da contracepção. Muitas mulheres utilizam a pílula não apenas para evitar a gravidez, mas também para outras questões de saúde. Vou contar um pouco mais sobre alguns desses benefícios, porque eu mesma percebi que o anticoncepcional foi um verdadeiro alívio em vários momentos. Além de ajudar a regular o ciclo menstrual, ele é muito eficaz para diminuir as cólicas intensas que algumas de nós sentimos. A pílula também ajuda a reduzir problemas de pele, como a acne, que para muitas mulheres é um desafio constante. E não para por aí. Para quem sofre com síndrome do ovário policístico, SOP, a pílula pode ser uma aliada, já que ajuda a regular os níveis hormonais e amenizar sintomas como a menstruação irregular e o excesso de pelos. Outros benefícios, menos comentados mas igualmente importantes, envolvem a proteção contra alguns tipos de câncer, como câncer de ovário e de endométrio. Estudos apontam que mulheres que utilizam a pílula por 5 anos ou mais têm um risco reduzido desses tipos de câncer, o que é um fator significativo para quem tem histórico familiar. Efeitos colaterais e riscos. Mas, como tudo na vida, o anticoncepcional também tem o seu outro lado. Um dos principais riscos que o uso prolongado de anticoncepcionais pode trazer é a trombose, um problema sério de coagulação do sangue. Esse risco é maior em mulheres fumantes e em mulheres com mais de 35 anos, e também em algumas que possuem predisposição genética para problemas de circulação. Esse foi um alerta que me fez repensar o uso da pílula e buscar orientação médica para ver se era melhor para mim naquela fase. Além da trombose, o anticoncepcional pode ter impacto direto em nossa saúde mental. Estudos têm mostrado que o uso prolongado pode aumentar a predisposição para sintomas depressivos e de ansiedade. Isso ocorre porque os hormônios sintéticos alteram o equilíbrio hormonal natural do corpo, e os hormônios, como sabemos, influenciam diretamente nosso estado emocional. Eu mesma notei que, em algumas épocas, meu humor oscilava mais do que o habitual, e só depois percebi que poderia estar ligado ao anticoncepcional. Outro efeito colateral que muitas mulheres notam é a redução da libido. Isso acontece porque a pílula pode diminuir os níveis de testosterona no corpo, e a testosterona, mesmo sendo um hormônio mais associado ao corpo masculino, também está presente em nós e desempenha um papel importante na nossa vida sexual. Para mim, essa foi uma surpresa. Nunca pensei que o anticoncepcional pudesse interferir nesse aspecto. Anticoncepcional e menopausa. Com o passar dos anos, nosso corpo passa por novas mudanças, e para muitas de nós, surge a pergunta: é hora de parar o anticoncepcional? Durante a perimenopausa e a menopausa, o corpo enfrenta um verdadeiro turbilhão hormonal, e os anticoncepcionais podem trazer tanto alívio quanto desconforto, dependendo do caso. Algumas mulheres optam por fazer a transição para a terapia de reposição hormonal, TRH, para controlar os sintomas da menopausa, como as ondas de calor, a irritabilidade e as alterações no sono.
Mas a TRH é algo que exige acompanhamento, pois envolve outro tipo de ajuste hormonal, mais focado em dar suporte ao corpo durante o processo de envelhecimento. Para mim, essa transição exigiu bastante pesquisa e conversas com o médico, pois é algo muito individual. Cada mulher tem um histórico, e o acompanhamento médico é fundamental para entender o que o corpo precisa. Acredito que essa fase é um convite para nos conhecermos melhor e termos paciência com nosso corpo. Existem métodos não hormonais? Se você prefere uma abordagem sem hormônios, saiba que existem alternativas. Uma opção muito procurada é o DIU de cobre, que não interfere nos níveis hormonais do corpo. Ele é uma escolha que oferece longa duração e evita a necessidade de intervenção hormonal, permitindo que o corpo siga o ciclo natural. Métodos como o de observação do ciclo, baseados na observação do muco cervical e da temperatura basal, são métodos totalmente naturais, mas exigem bastante dedicação. Já os métodos de barreira, como preservativos e diafragmas, também são opções para quem busca métodos não hormonais. Para algumas mulheres na perimenopausa, alternativas fitoterápicas também podem ser de grande ajuda. Plantas como a prímula e a soja possuem compostos que agem de forma similar aos estrogênios, embora sejam mais sutis. Esses suplementos podem trazer um pouco de alívio aos sintomas sem a carga hormonal da pílula. A importância dos exames. Algo que aprendi é que o uso de anticoncepcionais exige um cuidado contínuo com a saúde. Exames como o Papa Nicolau, mamografia e avaliação da pressão arterial são essenciais para quem utiliza anticoncepcionais de longa data. Eu mesma reforço para todas as amigas. Esses exames são uma forma de cuidar de nós mesmas, de entender nosso corpo e de prevenir problemas que podem ser evitados. Se você sente que o anticoncepcional já não está funcionando da mesma forma, ou que seu corpo está mudando, não hesite em buscar orientação. Não existe uma resposta única, e o melhor caminho é sempre aquele que respeita as necessidades do seu corpo. Mitos e realidades do anticoncepcional. Acredito que toda mulher já ouviu algumas histórias ou mitos sobre o anticoncepcional, e muitos deles podem confundir. Um mito comum é que o anticoncepcional engorda. O que ocorre é que ele pode influenciar a retenção de líquidos, mas isso não significa ganho de peso verdadeiro. Outro mito que preocupa muitas mulheres é a ideia de que o uso prolongado do anticoncepcional poderia causar infertilidade. Na realidade, quando deixamos de tomar a pílula, a maioria das mulheres retoma sua fertilidade em poucos meses. Essa recuperação varia de acordo com o organismo, mas para a maioria, é um processo natural. O anticoncepcional nos oferece liberdade para escolher, mas também traz responsabilidades. Com o tempo, cada mulher deve reavaliar essa escolha, e eu mesma fui ajustando de acordo com as fases da vida. Hoje, vejo como uma oportunidade para nos cuidarmos mais, ouvirmos nosso corpo e refletirmos sobre o que é melhor para cada fase. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nosso espaço é feito para tirar dúvidas e trazer temas que nos tocam profundamente. Afinal, a saúde é nosso bem mais precioso, e precisamos cuidar dela com amor e consciência. Nos vemos no próximo vídeo.